Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou revisor de texto, trabalho há mais de 10 anos na área e eu trouxe uma reflexão aqui para vocês sobre uso de regras em língua portuguesa. É uma reflexão sobre regras mesmo. Por quê? Primeiramente, para desconstruir a, a minha profissão, revisão de texto, e algumas coisas sobre língua. Eu sou linguista, então a minha revisão, o meu trabalho se orienta com base em um pensamento mais científico, né? Mais filosófico. E eu desconstruo aqui no canal muitas coisas, muitas mentiras, muitas falácias sobre língua, e eu levo isso para a revisão de texto, né? As pessoas esperam de mim, como revisor de texto, que o uso de regras, né? Mas toda regra, pessoal, tem uma exceção. E mesmo assim, as regras, né, quais regras? O que são regras? A que regras eu me refiro quando eu falo de língua? Isso vai depender do gênero textual, da linguagem do texto, do tipo de texto. As regras variam de texto para texto e elas não são comprensadas em uma gramática normativa que você vai lá e abre e tem todas as regras, né? Nem todos os, aliás, nenhum manual vai ter todas as regras, vai versar sobre tudo. Nem os manuais de lei, nem a Constituição da República do Brasil ou de nenhuma nação versa sobre todas as possibilidades de regra, de ocorrência, né, de alguma coisa na sociedade e que tem ali alguma regra. Então, hora ou outra, alguém ali da área do, né, do direito vai ter que vai lidar com uma situação em que não haja uma menção a algo que ocorreu que foge da regra. Aí a pessoa vai ter que buscar fundamento em algo similar ou usar outras estratégias que não sejam explicitamente versadas por regras para poder criar uma regra nova ou para poder interpretar aquilo e dar uma sentença. É a mesma coisa aqui no caso de revisão de texto, no caso da língua. Então vocês têm que tirar da cabeça esse pensamento de que tão unilateral, né? Não só em relação à revisão de texto, mas a tudo, em que você consulta algo e a resposta está ali, como acontece com a internet hoje. Por exemplo, você vai lá no Google, busca, né? Não é não há essa relação tão direta desse jeito, né? Embora ela seja muito querida por todos. Por quê? Porque ela evita um processo, às vezes, de reflexão, um processo filosófico que é extremamente importante para a gente. Quando a gente fala em reflexão, pessoal, a gente tem que buscar fundamento na filosofia, se a gente quiser trazer uma base mais racional, né? Principalmente quando a gente não tem um manual, quando a gente não tem quando o objeto de pensamento é novo, né? Olha só, o primeiro problema de regras, quando a gente fala em regras, é que sempre há uma exceção. E outra coisa, essas generalizações, elas são problemáticas, elas não vão servir para todos os casos, né? Então, por que regras no texto, né? Então, por que eu vou ter regra se sempre tem se vai ter uma exceção? Aí você também não vai poder generalizar tudo que eu estou dizendo aqui, né, e banalizar todo o conhecimento e falar assim, ah, então já que sempre tem uma exceção para uma regra, então para que tem regra, né? Porque, gente, mesmo que haja pesquisas que promovam que não é 100% um padrão no texto, há pesquisas na área de linguística que revelam que o texto, seja ele de qualquer gênero, de qualquer área, ele não tem um padrão 100%, mesmo os textos escritos por doutores, textos bem redigidos ou qualquer outro tipo de texto. O que isso quer dizer que eu estou dizendo? Vou tentar ser mais claro. Não há mesmo textos muito bem escritos, publicados em jornais, bem conceituados ou em revistas científicas bem conceituadas, textos ditos bem escritos, esses textos, há pesquisas científicas feitas por linguistas que comprovam que esses textos não seguem um padrão
tão certinho como se pensa, né? Então a oscilação nesse sentido de uso de linguagem entre formalidade e informalidade, por exemplo, e por aí vai, né? Mas isso não significa que o texto seja um conjunto banalizado de palavras e de informações. As pesquisas comprovam também que há regularidade, apesar de haver essa oscilação de linguagem de outras questões. A verdade é que, e aí respondendo a pergunta que eu fiz aqui, é que cada gênero textual ele vai ter um conjunto mais ou menos estável de padrões, né? Mas isso não significa estritamente que, né, ele vai seguir 100% uma lógica ou uma regra. E sempre vai ter alguma outra coisa ali ou outra. Para BNT, por exemplo, ou então para o caso da escrita mesmo, que a BNT é a formatação, sobre que esteja além ali do uso ou do que a comunidade pensa, né? Não é algo aleatório, não é que é tudo válido, né? Na língua há regularidade, né? Senão a gente não conseguiria interagir, né? Essa regularidade varia de grupo para grupo. Aí tem relações de poder em relação a esses usos também, a gente tem que pensar nisso. Hoje acontece essa banalização na contemporaneidade, no que a gente está vendo, de que tudo é aceito, com as várias vozes sociais, né? E essa confusão de conceitos e até sobre o que é certo e o que é errado, mas o certo e errado ainda existem, né? Não é tudo relativo, né? Não é uma banalização o mundo, ou o uso de regras ou a língua. E a gente também tem que tirar esse pensamento decoreba, né, de que regras implicam estritamente, inflexivelmente algo. Não é assim que funciona, não é assim também que o revisor de texto deve pensar, e não é assim que você, cliente de um revisor, também deve esperar pelo serviço de revisão, ou pensar o seu próprio texto. A escola, muitas vezes, condiciona, eu acredito até porque ela subestima o estudante, o conhecimento a um conjunto de regras. Aí é muito mais fácil, né? Muito mais didático, né? Você pegar e resumir o conhecimento para um conjunto de regras ali e falar assim, ó, engole aí, né? Ou então a dificuldade de transpassar, atravessar essa barreira do conhecimento, que é muito complexa, né? Que é um processo doloroso, simplesmente trazendo regras ali por subestimar a capacidade de alguém de refletir, né? Isso é um problema. É filosofia, gente, não é decoreba. Quando a gente não consegue ir para o entendimento das regras e anterior, qualquer conhecimento anterior ao entendimento de regras, a gente vai para o campo da filosofia. É dali que tudo surgiu. É dali que surgiu a lógica, é dali que todas as ciências surgiram. E quando a gente não tem fundamento em ciência, que é posterior à filosofia, para a gente buscar uma reflexão, a gente não vai para a nossa opinião, não. Nem para YouTuber, nem para Google. A gente vai para a filosofia, a gente vai lá na base da ciência, se não houver, a gente vai para a filosofia. Né? E a gente tenta ali, pelo pensamento filosófico, né, estruturar alguma coisa. É assim que eu penso. Eu acho que é assim que a gente deve seguir, com ciência e conhecimento, né, científico. E não pelo behaviorismo, e não pela repetição, e não pelo decoreba. Porque pelo decoreba, por essa coisa de ali consultar a regra no manual e decorar a coisa, vai chegar uma hora que você vai se deparar com situações que a regra não vai te trazer uma reflexão. E aí você vai ficar muito confuso até para entender alguma reflexão além disso. Por isso que muita gente não entende nada do que eu falo aqui no meu canal, porque elas estão condicionadas a fórmulas decorebas, principalmente de língua portuguesa, né? Gente, para que servem os manuais? Eles são importantes? São importantes para consulta, né? Mas você não vai estruturar o seu pensamento num manual unilateralmente. Você vai estruturar o seu pensamento na filosofia e a partir dela na crítica, porque você
como alguém que aprende, que reflete, você também não vai dizer assim, é regra, ponto, acabou. Né? Porque aí você vai ser um alienado. Você pode ir além e gerar crítica, desconstruir e até se impor diante de regras e questionar essas regras. Porque quem fez essas regras? Né? É claro que você não vai pegar a sua opinião ali, eu não concordo, então vou fazer desse jeito, então é tudo banalizado, então. Não. Aquela regra lógica? O que que esse conjunto de regras tem alguma ali que gera incoerência? Aí você pode gerar, né, ir para uma crítica. O que é consagrado, gente, na escrita pela comunidade é válido. Tem gente que vai buscar padrões de escrita, principalmente na escrita científica, pela comunidade científica. Se você não é da área de letras, você não é linguista, você não tem propriedade para poder falar sobre escrita. Mesmo que haja um manual sobre escrita na sua área, redigido por alguém da sua área, você tem que beber ali na fonte de quem produz conhecimento daquilo. Né? Então, você isso é importante, né? A quem diz respeito o conhecimento sobre algo? Né? Aquela comunidade. Você não vai pelo prestígio social. Foi o doutor fulano que disse, ele é doutor em medicina. E daí, se ele é doutor em medicina? Ele não é doutor em linguística, ele é doutor em medicina. Ele pode entender ali sobre cirurgia, sobre dermatologia, sobre qualquer outra coisa. Mas sobre língua ele não entende. Você vai consultar o doutor em linguística, na área X. Mesmo em linguística existem várias áreas, certo? Gente, os manuais eles servem para nos orientar, mas é preciso da crítica. A comunidade científica, quando escreve, pode ter consagrado um uso para determinada área em um texto científico, mas esse uso não significa porque foi consagrado que ele é válido. Isso acontece muito na área do direito. Há vários jargões usados no texto, em textos na área do direito que vêm inclusive do texto jurídico para o texto científico no direito. E os advogados usam, eles criam padrões e usam eles mesmos, né, sem referência nenhuma, né? Então, e às vezes há vários equívocos mal entendidos, regras inadequadas. Eu já trouxe aqui vários exemplos no canal que são convencionadas por um uso e que todo mundo usa, mas que está errado. E aí, se a gente for até por um campo além da língua, para um campo social, a sociedade é cheia de incoerência, gente. O ser humano é cheio de incoerências e ele é falho. Não é porque, sabe aquele ditado da sua mãe? Não é porque todo mundo pula da né? Todo mundo vai pular a ponte, você vai pular. Já viram falar em psicose coletiva, por exemplo? Né? Não é a gente responde como ser humano, às vezes, a comportamento social, isso é natural. Mas isso não deve cegar a nossa razão, a nossa lógica, né? O pensamento científico, filosófico. A gente tem que ser crítico. Então não é porque a comunidade X na área de medicina usa determinado, né, padrão de regência para texto que aquilo ali está certo. Anderson, mas eu não vou fazer um curso de letras, eu não sou linguista, como é que eu vou ficar sabendo disso? É mandar o seu texto para um revisor, por exemplo, uma pessoa crítica, não para uma pessoa decoreba ali, né, muito menos para um jornalista. Eu trago isso aqui no canal, desconstruo isso para vocês. E você vai tirar também as suas próprias conclusões a partir ali daquele pensamento, porque o texto também é seu. Né? Mas lembrem-se, você vai consultar o que é consagrado por uma comunidade científica? Sim, faz sentido que seja consultado, mas você tem que ter o pensamento crítico ali orientado para aquela área de língua. Se você não é da área de língua, você vai procurar alguém que seja. Né? Essas questões elas foram quebradas sobre humanas, sobre pensamento, sobre conhecimento, no século XX para frente, principalmente meados do século XX. É uma chamada virada científica sobre o pensamento. Essas coisas que eu digo aqui no canal, que eu trago, não são aleatórias. Elas se referem a um movimento que às vezes é mal interpretado dentro das ciências, ou que não é explicado direito para as pessoas. E cada área do conhecimento vai receber uma influência disso, em humanas, em exatas, né? Essa coisa da pós-modernidade,
das várias vozes sociais, né? Essa banalização que a gente tem hoje do conhecimento vem de uma má interpretação disso, mas o que é certo e o que é errado, né, ainda existe, né? Há uma resistência muito grande hoje ao revisor de texto por causa dessas coisas de regras, né? E também, na própria língua, gente, a regra ela não é uma coisa. A língua não é uma coisa tão inflexível. Então, quando a gente fala em regra, parece que as coisas ficam muito rígidas. E a natureza do ser humano, isso vem dessa virada cultural desses estudos aí, até científicos, tende para uma coisa para que não é perfeita, tende para a imperfeição. Mas isso não significa que não haja um padrão. A gente precisa olhar para esse padrão e precisa, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade para entender outras coisas, mas não banalizar tudo e excluir o padrão ou dizer, né, que é tudo banal e que um padrão não tem valor. E até, né, muitas pessoas têm crítica ao revisor por isso. Aí vem aquela coisa, né, faço o que eu digo, mas não o que eu faço, né? A gente é falho como ser humano? É, mas isso não significa que a gente não deva buscar pela perfeição, mesmo que ela seja praticamente inatingível. Se a gente for lá para a filosofia para pensar esses conceitos, né, a gente não vai, não é porque o mundo ali mais ideal, ele não é o mundo que a gente vive, que a gente não vai tentar buscar a perfeição. Tá? Eu deixo essa reflexão aí para vocês. E para finalizar aqui o áudio, eu deixei aqui um exemplo na tela. Quem pariu a métrica? Trabalho doméstico, constitucionalismo e memória em português. Isso daqui é um título de um artigo científico publicado em uma revista consagrada no Brasil, que eu, inclusive, reviso para essa revista. E há alguns usos aí que eles fogem às regras. A métrica, inclusive, é um termo que não existe em língua portuguesa. Foi uma nova construção desse termo para o contexto científico desse artigo. Olha que bacana isso. Anderson, mas isso é contra a regra. Não. Isso daqui é uma crítica. Né? A pessoa que escreveu esse texto, ela sabe disso tudo que eu estou falando e ela sabe usar e direcionar esses vocábulos. Ela tem a habilidade desse uso da crítica por meio da língua por meio da crítica. Não é um uso aleatório. Esse améfrica aqui, ele se refere, já está sendo usado até por outros autores em algumas áreas científicas, a uma... Aqui eu teria que entrar na explicação da questão da relação entre continente africano, continente americano, né? Vocês vão entender aí a crítica pelo próprio título. E português aí tem a ver com preto mesmo. Né? Tem a ver com a Constituição aí no Brasil, né, uma referência a português e ao Brasil, às Américas, né, e a a questão de cor no Brasil, né, a constituição da nacionalidade do brasileiro. Então, o título aí, essas novas construções desses termos, elas não são aleatórias, elas estão dentro dessa questão crítica. E eu, como revisor, não vou pegar e dizer isso daí está errado, não é assim que funciona. E o escritor, mesmo em textos mais acadêmicos, mais científicos, mais formais, ele tem liberdade em determinadas áreas, porque não são todas, para fazer esse tipo de formulação, principalmente em áreas de humanas, ciências sociais, antropologia, por exemplo. Né? E isso daí é preciso ser analisado e levado para a língua. Só assim você vai conseguir entender essas coisas, tá bom? Pessoal, um abraço a todos, vou deixar aqui os meus contatos. Tchau, tchau.